Antes de entrar propriamente na matéria de hoje, eu só queria lembrar um assunto. Veja como, a propósito dessas coisas da vida concreta, aparece um mundo de princípios de como se deve viver catolicamente, com sabedoria, dentro da situação do mundo atual. E isso é uma coisa que é um elemento preciosíssimo para a santificação. Por quê? Se ela vive dentro do mundo atual, ela pode ter a doutrina verdadeira na cabeça, mas ela não vive segundo essa doutrina. E se ela não vive segundo essa doutrina, o que vai acontecer? Fica um descolamento entre as ideias e a prática dela. E aí ela não vive de acordo com o que nosso Senhor disse: sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Isso quer dizer na prática, a gente tem que chegar na prática. E é preciso a gente sempre rezar pedindo a Nossa Senhora para a gente compreender aquilo que onde nós podemos progredir, porque todo mundo sempre pode progredir. E a santidade não é um estado fixo que a pessoa chega e diz: bom, agora eu sou santo, não preciso mais me preocupar em melhorar. Não. A santidade é um estado de melhora constante. O santo, quando ele morre, ele está querendo ser cada vez melhor, cada vez melhor, cada vez melhor. Não existe aposentadoria na santificação. E isto torna muito precioso esse estudo que é feito e que o Dr. Plínio colocou no catolicismo. Ele disse que, de longe, do catolicismo, desde que ele começou, em 51, o que existe de mais importante no catolicismo são os ambientes e costumes. Que é ali que está a chave da pessoa, na realidade, se santificar. Pode ser até um padre. O padre não fica santo só porque ele vestiu batina. Ele fica santo se dentro da cabeça dele ele tiver uma disposição dos princípios e do amor dele praticando os princípios e, sobretudo, em função da fé. Dr. Plínio disse: a virtude que eu mais amo é a fé. Claro, sem a fé a gente não tem nada. Sem a fé a gente... O tema é conforto físico e bem-estar moral. São duas situações. Uma coisa é um conforto físico e a outra coisa é o bem-estar moral. Elas podem haver uma situação, um bem-estar moral que envolva algum conforto físico. Mas a maioria das vezes, quando a pessoa vai atrás do conforto físico, ela esquece o bem-estar moral. Não sei se vocês já viram, às vezes é muito comum, quando certas pessoas vão assistir televisão, elas ficam diante da televisão, se esparramam, começam a comer coisas, pegam, não sei, um sanduíche qualquer, mete um ketchup por cima e vai se lambuzando e vai assistir televisão daquele jeito, esparramado quanto pode em cima de um sofá ou de um desses sofás que a pessoa pode ficar meio sentado, meio deitado. E o que ela está ali? Ali ela tem conforto físico, mas ela não tem o bem-estar moral, porque ela está entregue às suas apetências de gozo, né? Ela quer sentir o gostoso do sofá, o gostoso de não estar fazendo esforço nenhum, etc. Bom, então vamos ver. Comparar é um dos melhores meios de analisar. Vejam, ensinamento para nós. Quando a gente quer saber de uma coisa, compare com outros que já se conhecem. Se queremos, pois, analisar nossa época, é legítimo que a comparemos. Olha, foi 54, 4 deu 50 anos, 14, 60 e 24 vai fazer 70 anos desse ensinamento. Hoje o mundo está completamente diferente do que daquela época. Mas, enfim, está pior, muito pior, evidentemente. E com o quê? Com o futuro ainda incógnito, é impossível, pois objetos desconhecidos não podem servir de termo de comparação. Eu não tenho como comparar uma coisa de hoje com as coisas do futuro. Logo, a comparação só pode ser com o passado.
Então, tudo aquilo que a gente vê, eu vou comparar com o passado. Com aquilo que o passado tinha de bom e o que tinha de ruim, porque se eu pegar o que tinha de bom, eu vou questionar se esse bem hoje é bom ou se é ruim. E se eu pegar coisas ruins do passado que estão se repetindo hoje, eu vou dizer, olha, isso aqui é um prolongamento daquilo do passado. Uma das mais notáveis utilidades da história consiste precisamente nisto: apresentar-nos uma fiel imagem do passado, a fim de que melhor conheçamos o presente. E fazer tal comparação não é ser saudosista. Tem uma saudade daquele tempo. Não. É ser claro, prático, direto, no nobre exercício de espírito que é a análise. Então, quanta gente não analisa nada? Olha aquilo, convive com aquilo e não analisa. E muitas vezes, na análise, ele descobre que tem um princípio embutido naquilo. E às vezes será um princípio bom, às vezes será um princípio ruim, né? Então, se ele não analisa nada, o que adianta? A gente se pergunta, o que adianta ter inteligência, né? Confrontemos, pois, dois grupos de habitações, de casas, né, populares. Um de uma aldeia tradicional na Inglaterra, Warwick, e outro em um bairro moderno da cidade de Manaus, o conjunto residencial Manoa 2. Ele vai comparar um do passado e um do presente. Esse é o do passado, de Warwick. Veja as casas. Isso aqui foi, evidentemente, não foi tirado com máquina fotográfica, mas uma pessoa se pôs e desenhou isso tal qual eram as coisas. Agora, vejam como torna pitoresca a vida essas casas assim. Ainda não tinha automóveis, ainda não tinha motocicleta. Talvez aqui não tivesse ainda nem bicicleta. E as pessoas, então, estavam habituadas àquelas velocidades naturais. As casas tinham simpáticos telhados, assim, esses telhados pontudos, era para que também a neve não ficasse pesando sobre o telhado e escorregasse para baixo. E, com isto, poupava o telhado de repente, desabar. Depois tem essas outras janelas que aparecem nesses triângulos aí do telhado, que são chamadas mansardas. Isso, posteriormente, adquiriu o nome de mansarda, porque foi um francês que inventou, tal de mansarda, inventou. Bem, aí são quartos, são várias coisas, né? As coisas da casa estão distribuídas aí. Mas cada parte dessa é uma casa. Aí, por exemplo, são 3 casas diante dessa carroça, não é uma casa só. Aí são 3 casas. Pode ver, ter as portas embaixo, de acesso e tudo. E as outras também assim, são casas populares. São até, a gente vê, são sobrados, mas são populares, não são palácios nem... Agora, aqui tem a tal Manoa 2. Isso é antigo, hein? Isso já foi feito em Manaus, muito antigo. Parece o Minha Casa Minha Vida. É uma coisa, toda ela prática, não tem decoração nenhuma. Ela visa exclusivamente atender necessidades práticas. E veja uma coisa, né? Uma pessoa que ele precisa praticar muito, se ele morar no meio, para encontrar a casa dele. Porque como é que ele vai encontrar a casa dele desse jeito? Não tem personalidade. As pessoas que moram aí, elas recebem uma influência para desfazer as personalidades que têm. Mas o Dr. Kling vai comentar sobre um outro prisma. As habitações populares atuais, ou seja, é igual a essa daqui que nós estamos vendo agora, parecidas com as que existem em tantas e tantas cidades modernas no mundo inteiro, constituem um grupo de 3.500 residências de concreto com 5 quartos cada. Aqui, quarto não é todo quarto de dormir. Aí envolve sala, envolve quarto de dormir, deve envolver
não sei se é alguma outra coisa, mas eu acho que a sala tudo está incluído nisso daí. Aí ele comenta: que tesouros de técnica e ciência em tudo isso. O concreto é um material de construção resultante de uma longa evolução prática e científica, enquanto as outras casas de Warwick eram de pedra. Em cada uma destas vivendas, a ciência tornou possíveis as vantagens da água corrente, da luz elétrica, do gás, o passatempo do rádio, da televisão, o conforto do telefone. Ainda não tinha na época celular e coisas do gênero, que hoje já tem. Bem, então essas vantagens, podem ver, são vantagens, mas em detrimento de uma casa medonha, de uma casa muito feia, sem adorno, sem nada, uma casa acachapante, sem personalidade, em que todo mundo tem a mesma fisionomia, por assim dizer, para a vizinhança. Né? Aqui eu coloquei para comparar dois tipos. Essa da esquerda é mais moderna, do Minha Casa Minha Vida, e a outra é uma outra, a mesma cena de Warwick, só que num cartão postal antigo. Então, deste ponto de vista, que imensa transformação em confronto com as casas antigas de Warwick. As deficiências higiênicas que tinham as casas antigas de Warwick, eles não tinham desenvolvido tanto técnicas de higiene como desenvolveram depois. Inclusive os produtos de limpeza e coisas do gênero, que devia ter sido desenvolvido em harmonia com a beleza poética das casas. Bom, então ele diz, as deficiências higiênicas, as dificuldades de vida, porque viver nessas casas de Warwick tinha sacrifício, tinha que subir escada. Imagina quem morava lá em cima, tinha que chegar até lá em cima, tinha que subir aí pelo menos 2 lances de escada, pelo menos, né? Enfim. E, sob alguns pontos de vista, o desconforto físico que nela sentiria, por certo, qualquer habitante de cidade contemporânea. Então, quem está habituado a viver nessas casinhas da esquerda, essas, inclusive, são casinhas térreas, mas a pessoa ela não tem que fazer quase sacrifício nenhum para viver dentro de casa, é muito pouco. O outro não, o outro é tudo mais difícil, mas ele tem uma compostura, ele tem um quadro dentro do qual ele vive muito mais bonito, muito mais poético, com muito mais personalidade e tudo. Bom, entretanto, de outro lado, que desconforto psíquico. É muito importante registrar isso. Essas casas modernas, aqui como as da esquerda, elas têm um desconforto psíquico. Nestas moradias modernas, com sua estandardização desumana. Quer dizer, desumano, todo mundo igual, todo mundo igual, todo mundo igual. A monotonia e a severidade de suas massas retangulares e sombrias que fazem de cada vivenda uma carranca, que desabrigo atrás das paredes destas casas, abertas a todos os olhos, a todos os ruídos, quiçá a todos os ventos. Então, vejo que são casas devassadas. São casas por onde quase não tem a intimidade que as outras de Warwick têm. E aqui a pessoa ela fica de uma maneira que ela fica exposta, sem categoria, sem elevo, sem respeitabilidade, sem nada. Ela fica muito, muito sujeita a ir se tornando como são as casas. E são massas de concreto, não tem pedra, não tem nada, cimento. Deve ser aquele cimento ou bloco ou baianinho também, né, tijolos, mas é um local onde a pessoa não tem nada, ela não se sente nada de especial morando dentro disso daí. Agora, vamos ver, olha só. Veja que aflição que é morar nesse conjunto. Como é que a pessoa vai achar a casa dele aí? Sabe o que acontece? Nas viagens que eu faço passo por vários lugares onde há conjuntos habitacionais desses, como esse. E, à medida que vai passando o tempo,
as pessoas vão modificando as fachadas. Vejam que aqui não tem divisão entre um terreno e outro. E isso por uma ideia subconsciente de que não deve ter a delimitação da propriedade. Né? Enquanto, quando tem o terreno e a pessoa é dona do terreno, ela tem o direito de colocar um muro, colocar tem o direito de fazer isso. Agora, aqui, eu garanto, me parece, eu creio pelo menos, que depois de um certo tempo começarão a aparecer aquelas coisas que são algum sintoma de personalidade. Olha aqui. Isso daqui é um colorido todo assim espalhafatoso, sem arte, sem beleza, sem nada. A pessoa, isso é meio, são coisas assim meio desconexas, tudo somado, dá a ideia de caos, de confusão, de falta de senso, de falta de beleza, de proporção. Olha, aqui falta tudo. No entanto, a pessoa vivendo aí não tem graça nenhuma, não tem. Ele pode. Por isso que eles querem ficar inteiramente soltos, né? Porque é insuportável viver dentro de um lugar desse. Então a pessoa vai e, normalmente, há famílias, eu ouvi dizer isso, há famílias que passam o dia praticamente com o mínimo de roupa possível. No fundo, é um pouco para se conseguir ficar dentro de locais como esses. Essa foto aqui tem o Warwick hoje, mas as casas são antigas, mas as fotos são atuais. Compare-se a esta frieza de linhas e de substância, nada mais frio que o cimento, o recolhimento, o aconchego, a harmonia das casas velhas de Warwick, cada uma das quais parece considerar o transeunte com um plácido sorriso impregnado de bonomia familiar e conter em si o calor de uma vida doméstica animada e rica em valores morais. Então, a pessoa passa pela rua e a casa tem pessoa que faz um plácido sorriso para ele, né? E ele percebe que lá dentro tem toda uma bonomia familiar e um calor de uma vida doméstica animada e rica em valores morais. Por exemplo, não digo que hoje em dia não ocorra, porque está tudo tão decadente, tudo tão... Mas essas casas aqui, um pouco impõem que as pessoas se trajem com dignidade, porque senão ela destoa da casa onde ela está. Enquanto as outras, como que impulsionam a pessoa para a falta de dignidade. Casas simples, despretensiosas e agradáveis de se ver, imagem da própria existência cotidiana de seus habitantes. Está faltando uma letra aí. Casas obedecendo a um mesmo estilo, mas tendo cada uma sua nota de originalidade, discreta e vivaz. Então, vejam, hein? Casas obedecendo a um mesmo estilo, mas elas não são idênticas. As outras são todas idênticas e tem um estilo que é estilo socialista, comunista. Não? Aqui diz, mas tendo cada uma sua nota de originalidade, discreta e vivaz. Não é uma coisa massificante. Aproximados os termos da comparação, a conclusão é lógica. Quanto ao conforto do corpo, podemos estar mais bem servidos com as residências do tipo moderno, pelo menos quando tem 5 bons quartos como estas. Não sei não, enfim, lá. Mas do ponto de vista do conforto da alma, quanto perdemos? E isso é chave. Isso é chave. A pessoa é tendente a sentir um desagrado de estar aquelas casas todas iguaizinhas, daquele jeito e tudo. Não sabe por quê? Porque a alma dela não encontra conforto. Seria possível harmonizar num estilo novo ambos os confortos da alma e do corpo? Então é a pergunta. Por que não harmonizar as duas coisas? O estilo é muito menos produto de um homem. Veja outro ensinamento.
ou de uma equipe de homens, engenheiros, coisa assim, não, do que de uma sociedade, uma época, uma civilização. Quer dizer, a coisa brota de uma sociedade, uma época, de uma civilização. Não queremos que este estilo apareça sem que, quer dizer, esse estilo que ele está falando, que combine bem as duas coisas, sem que previamente o mundo de hoje se tenha recristianizado. E é para preparar este mundo novo, fundamentalmente católico, que olhamos com amor estas lembranças do passado cristão de nossa civilização. Percebem que isso tudo tem lições de sabedoria, que a gente vai adquirindo sabedoria no considerar as coisas. E, evidentemente, aos poucos, tanto quanto a gente consiga, ir se modelando com relação a essas normas, a esses princípios. Né? E isso vai dar a maneira de viver de acordo com a mentalidade realmente católica e do Reino de Maria.